Você agora nunca mais usou a luz, né? A minha luz começou a dar problema, Becas. Eu preciso comprar algo mais profissional. Eu conectava o Xing Ling. USB e ela apagava no meio. Enfim, eu preciso comprar algo melhor. Eu quero ver se os bitcoinheiros usam uma parte dos fundos e me fazem uma doação de algo mais... Tranquilo, melhor qualidade. tranquilo. Mão de vaca, meu. O cara fica miguelando essas coisas. Luzinha. Demais. Vai gastar Bitcoin com isso. Que vergonha, meu Ivan. Vamos lá, já estamos todos. Bom, Essa sejam muito luzinha mais bem-vindos. cara, né? Waka Waka, Waka Waka, Dov. Opa, tudo bom? Caraca. Tudo bem, e você? Tudo bem, senhores. Convidado especial hoje. Gerson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma honra, um prazer. Acompanho não faz muito tempo o trabalho de vocês, acho que vocês têm feito um trabalho fantástico e estamos juntos nessa luta. Vamos lá ver como que a gente contribui nesse fórum. Muito bom, Gerson. Gerson, quero que você conte um pouco, brevemente, da tua história, teu primeiro contato com o Bitcoin. E aí você se apresenta e dá uma introdução aí no tema que a gente vai falar hoje. Se eu não estou enganado, a gente vai falar sobre fundo de investimento com Bitcoin, é isso? Eu acho que o fundo de investimento faz parte, é muito mais a regulação ou a aceitação do famoso mercado tradicional, guerra regulatória, o que a gente pode esperar aí para uns próximos passos, trazer um pouco da realidade de mundo e de Brasil, né? A gente tem na Hash Invest a primeira gestora profissional de cripto do Brasil, assim, sentido na pele todos esses passos aqui no Brasil. Então acho que tem bastante coisa bacana para falar e para dividir e entender um pouco também de como que foi esse processo, porque a minha relação com o Bitcoin em si vai junto com a filosofia, passa pela parte regulatória. Bom, já antecipando, deixa eu me apresentar um pouco. Meu nome é Gerson, eu sou engenheiro mecânico de formação, mas fiz carreira corporativa na área financeira. Fui CFO de uma subsidiária da Vale no exterior, fui executivo de relações com investidores, ou seja, eu vivo o mercado financeiro, o mercado de capitais já há muitos anos. Em 2014, eu abandonei a carreira corporativa por livre e espontânea vontade. Não foi a primeira vez que me chamaram de maluco, né? Eu troquei um cargo na Vale, que na época era a Vale, por uma empresa muito menor do que a Vale, empresa listada, enfim, mas uma empresa muito menor do que a Vale, muito mais por motivos pessoais. Falaram, você é louco, ninguém pede demissão da Vale. Eu fui lá e pedi demissão da Vale. Aí eu fui, estava muito bem nessa outra empresa, pedi demissão de novo, e aí, para fazer o quê? Porra, vou empreender. Cara, você é maluco, você está trocando, assim, já tem uma carreira de certa forma consolidada, o que você vai fazer da vida? Eu falei, não sei, justamente, o mundo corporativo sempre me sugou tanto que eu não tinha tempo de pensar o que eu ia fazer, né? E aí, através de um amigo em comum, eu cheguei no Luiz, que é o meu principal sócio na Hash Invest, somos 4 sócios, mas eu cheguei lá em 2014 no Luiz para falar. O Luiz tinha um histórico de empreendedorismo de sucesso, tinha acabado de pedir demissão também de um cargo de multinacional, onde ele teve que ficar um período depois que vendeu a empresa dele para essa multinacional. Cheguei lá para trocar uma ideia, um negócio absolutamente nada a ver, e ele falou, cara, deixa eu te contar uma coisa. Ano passado, eu conheci um negócio que chama Bitcoin. Isso que ano foi? Isso em 2014. Ok. Tudo em 2014. Isso em 2014, que eu pedi demissão, cheguei no Luiz, e aí, para falar, eu cheguei com uma ideia de eficiência energética, enfim. Nada a ver com o assunto. E aí o Luiz falou... ou tudo a ver. Ou não. Podemos talvez, em uma outra oportunidade, falar disso também. Mas o Luiz falou, isso aí não me interessa, mas
eu conheci um tal de Bitcoin ano passado e o negócio é fantástico. E eu desenvolvi um projetinho de meio de pagamento, um sistema de pagamento em cima do blockchain. Eu nunca tinha ouvido falar no tal do blockchain até então. E fui premiado num congresso internacional, agora não me lembro, acho que foi na Holanda, isso ainda em 2013, antes de eu conhecê-lo. Só que, como um meio de pagamento inovador e tal, só que, cara, eu não sei nem por onde começar para tirar isso do papel, e sozinho eu não estava animado, engavetei. Eu falei, deixa eu ver. Pô, um negócio que permitia a gente criar um banco digital. Na época não era moda, não era commodity que nem hoje, né? Criar um banco digital com um investimento relativamente baixo, em poucas pessoas, com segurança, eficiência. Falei, pô, tô nessa, né? Vindo do mundo financeiro, conhecendo bem o mundo financeiro, como que eu conhecia até então na minha carreira corporativa. E aí nasceu o Din-Din do Brasil. O Din-Din do Brasil não tem nada a ver com Bitcoin ainda, mas começou a minha relação com blockchain e Bitcoin, na pessoa física. Mas o Din-Din, se não foi a primeira, foi uma das primeiras aplicações práticas do blockchain no Brasil. Né? Não posso afirmar que é a primeira, porque não sei de todas. Mas, enfim, fomos pioneiros. E na época, eu acho que é legal falar, quando a gente tinha reunião com um banco e falava blockchain, a gente via lá o pessoal engravatado, só balançando a cabeça, tipo, e morrendo de medo. E eu estava falando do blockchain. Anos depois, isso virou VDEC. Pô, blockchain é a palavra da moda, né? Só que em 2017, essa nova empreitada, o Din-Din, não foi para um rumo que a gente gostaria. Era voltada para a classe C, D e E, principalmente D e E, com inclusão financeira, educação financeira. A gente, de certa forma, formalizava o fiado. Né? A gente organizou o fiado, que ainda existe muito no Brasil. Mas não veio ao caso dos motivos, a gente decidiu matar o Din-Din e falou, pô, nós temos um conhecimento de blockchain, temos uma infraestrutura, a gente tentou ajudar o pessoal que mais precisa, classe C, D e E, não rolou, vamos pivotar, vamos mudar de segmento, vamos fazer uma gestora de criptomoedas. Pô, beleza, mas como é que a gente faz isso? Em 2017, pouco se falava ainda. 2017 teve aí talvez a primeira aproximação da mídia com o Bitcoin, com as criptomoedas de forma geral, e a gente falou, pô, mas como é que eu vou fazer isso? E a gente foi estudar, porque, de certa forma, a gente é bastante conservador. Eu sei que vocês me entendem, falar que Bitcoin é conservador, mas para o grande público isso é um absurdo. Mas eu já chego um pouco mais lá, né? A gente falou, pô, como é que a gente vai fazer isso de uma forma conservadora? Nós vamos fazer uma gestora igual todas as outras gestoras que existem no Brasil. Então, qual é a regulação? O que eu preciso fazer? Eu falei, não, beleza, vamos começar do começo. A gente constituiu a empresa efetivamente como uma gestora. O nosso CNAE é de gestora. E a gente habilitou, tanto eu quanto o Luiz, fizemos provinha lá de certificação da Anbima, nos habilitamos na CVM como gestores profissionais de recursos de terceiros. Então, tecnicamente, nós somos uma gestora igual uma outra qualquer. Isso em 2017, quando ainda não se permitia, no Brasil, exposição a fundos em criptomoedas, né, por fundos regulados. E aí a gente fez, a gestora pegou as melhores práticas de governança corporativa, já nascemos com uma auditoria externa independente, algo inédito também no setor de criptomoedas do Brasil, e fomos lá bater na porta da CVM. Né? Só um parênteses antes disso, a gente falou, pô, vamos, para dar credibilidade, nós fomos lá cotar Pinheiro Neto, Machado Meyer, enfim. Só que a gente viu que o pessoal queria cobrar uma fortuna da gente com um conhecimento igual ou inferior ao que a gente já tinha. Então, a gente falou, não, nós vamos na cara e na coragem. Nós constituímos a gestora e fomos bater na porta da CVM. Mas recebemos da CVM um educado não obrigado. Né? Aqui, Bitcoin, criptomoedas, não é valor mobiliário, não é comigo. A operação de vocês está perfeita, não tem nada de irregular, está aqui através de um ofício circular, uma dispensa formal,
de credenciamento na CVM e podem operar. Só tirem a menção à CVM do site de vocês, porque a gente tinha formulário de referência, tinha tudo que uma gestora convencional tem que ter. Isso porque a gente montou um modelo de gestão de criptomoedas através de carteiras administradas individuais. Porque um detalhe técnico, na CVM, o Bitcoin não é valor mobiliário, mas qualquer espécie de investimento coletivo, não importa no que seja, é valor mobiliário. Então, as carteiras administradas foi a forma que a gente encontrou de viabilizar o acesso a qualquer pessoa no Brasil a investir, a se expor ao Bitcoin e demais criptomoedas de uma forma tão simples e trivial quanto investir em qualquer outro produto do mercado financeiro. Bastava abrir uma conta na nossa empresa e a gente fazia o resto. Não tem que saber o que é chave pública, chave privada, entender como que funciona uma exchange. As exchanges no Brasil ainda eram muito amadoras, ainda tem muito a evoluir, mas de hoje, comparado a 2017, já se evoluiu muito, né? Então, não era trivial. E ainda tem o grande diferencial, que é através da gestão de carteiras administradas, a gente dava a possibilidade dos nossos clientes efetivamente possuírem o ativo, que é muito diferente de você possuir cota de alguma coisa que tem um ativo, né? Então, quando você fala assim, pô, eu tenho ouro, eu tenho um fundo de ouro. Cara, você não tem ouro. Você tem um direito ali, você tem uma participação de um fundo que, teoricamente, tem ouro, né? Mas você não tem ouro. Se você quiser botar o ouro no bolso, você não bota, né? E a mesma coisa acontece com as criptomoedas. Mas a gente, indo um pouco mais para frente, falando... Daí veio a minha relação com o Bitcoin, né? Pois era isso que eu queria, em paralelo, também ir entendendo como é que você foi vendo e como é que foi mudando e qual é a parte filosófica também. Acho que é interessante ir cruzando. Então, a parte filosófica veio desde quando, ainda antes de empreender com criptomoedas, mas já com blockchain, e aí na pessoa física, entrando mais em contato, a filosofia, o fato de... O Bitcoin ele não é perecível, ele não é falsificável, ele não é confiscável, né? E aí a gente começa a juntar um pouco de teorias econômicas, né? O liberalismo econômico, você começa lá com Adam Smith, aí vem o Milton Friedman, que foi um economista vencedor de prêmio Nobel, que faleceu antes ainda do white paper do Satoshi, mas o cara já falava no final dos anos 90, pô, vai ter um dinheiro da internet, e esse dinheiro da internet que vai permitir transferir de A para B, de B para A em segurança. Cara, isso aí vai ser revolucionário, isso aí vai tirar o poder do Estado. E isso é fantástico para o desenvolvimento da sociedade, né? Então, assim, a beleza, o valor do Bitcoin, assim, eu vou falar sempre o Bitcoin porque o Bitcoin é o Pelé das criptomoedas, né? Para nós é a única, mas pronto. Para nós é o futebol. Já não é ruim. Já não é ruim dizer que é o Pelé. Mas eu vou chegar um pouco ali, porque você pode ter outros jogadores ali que chama atenção. Maradona teve seu momento, Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldinho Gaúcho, enfim. Mas não importa quem jogou melhor. O Pelé vai ser sempre o melhor, né, da história. Então, assim, não dá para separar o assunto, falar de criptomoedas e não falar de Bitcoin. Às vezes, para o público leigo, chega a ser quase que sinônimo, né? Então, o grande valor do Bitcoin, juntando essa teoria, lá o que o Milton Friedman falava, o liberalismo econômico, para mim, e isso ainda não é o que é percebido pela grande parte a grande parte, que é uma pequena parte da população, mas que chegou no Bitcoin, é o valor da autonomia, da liberdade, né? Não é a cotação o principal, né? A gente brinca, um Bitcoin quanto vale? Ele vale um Bitcoin, ele não é volátil, né? Volatilidade zero, um Bitcoin é sempre um Bitcoin. Mas este valor é o que mais me chamou a atenção. Então, assim, claro que existe uma grande confusão
e aí voltando lá no conservadorismo, eu gosto de brincar que tem o conservador e o tradicional, não é a mesma coisa. O Bitcoin é conservador. O tradicional no Brasil é renda fixa, né? Mas não é a mesma coisa. Existe uma confusão muito grande de risco com volatilidade. Volatilidade é um dos componentes do risco, né? Ele não é o único. Então, para quem tem uma necessidade de curtíssimo prazo, é verdade, volatilidade é o principal risco. Pô, quem tem que vender o almoço para comprar o jantar, não pode se expor de forma exagerada a um ativo que tem volatilidade. Agora, quando a gente pensa num longo prazo, a volatilidade é, talvez, o menor componente do risco, né? Então, não é um sinônimo. Por que no longo prazo é o menor? O risco de contraparte no longo prazo é muito maior do que o risco da volatilidade, né? No longo prazo. Então, a gente brinca, é difícil colocar isso na cabeça das pessoas. A renda fixa no Brasil, além de ser tradicional, já foi muito rentável. Hoje a gente brinca que ela é perda fixa, porque a gente tem uma inflação real, aqui em março bateu 2 meses 6%, 6,10%, com uma Selic muito inferior. E esse 6,10% é só para a cesta do IPCA, que se qualquer um de nós for fazer... se for IGPM é pior ainda, né? Se for IGPM é pior ainda, mas eu falo assim, é inflação real. Olha o seu custo de vida em reais. Está no Brasil, quanto que subiu muito mais do que 6%. Gasolina, carne, tomate, enfim, seja o que for. Então, assim, para você conseguir dizer que a inflação real é 6%, é uma mágica, né? Então, a renda fixa, além de não ser mais rentável, hoje ela pode ser, inclusive, mais arriscada do que o próprio Bitcoin. Porque a gente está numa situação econômica muito complicada, né, no Brasil. Não só no Brasil, no mundo, mas mundial, quando a gente pensa aqui no nosso mundinho, né, o Brasil, cara, você vai fazer um título de dívida privada, é renda fixa. Não sei se essa empresa vai estar lá daqui 5 anos para me pagar de volta, ou vai pedir para renegociar. Então, assim, a renda fixa, ela ainda vai lá naquela escala tradicional de conservador e arrojado. Renda fixa está lá no conservador. Isso tudo já se perdeu. Mas vamos voltar para o tema. E isso que me fascinou no Bitcoin. E isso vem ganhando força, principalmente com o desenvolvimento e com a loucura do sistema financeiro no mundo. Mas vamos falar de regulação. A gente começou lá em 2017 como a primeira gestora de criptomoedas do Brasil, com o modelo de carteiras administradas. Em janeiro de 2018, pouco tempo depois do nosso início da operação, a CVM, através de um ofício circular, passou a aceitar que fundos regulados, pela Instrução Normativa 555, que é a instrução da CVM que regula fundos, pudessem ter exposição indireta a criptomoedas. Claro que tem um jogo de força, de poderes, e foi uma forma que a CVM encontrou de ceder. Ela mudou alguma regra? Surgiu alguma regulação? Não surgiu. Ela não mudou absolutamente nada. Ela deu o famoso jeitinho brasileiro. O que ela fez? Ela mudou o entendimento. Ela não mudou regra nenhuma. A instrução CVM 555 não mudou nenhuma vírgula. Mas ela passou a entender que, se for investido de forma indireta, no exterior, em algum lugar onde seja regulado, tudo bem, vai entrar como um outro ativo no exterior qualquer. E aí veio o nosso primeiro dilema na Hash Invest. Cara, vamos fazer um fundo? Tem uma vantagem fenomenal do fundo, a gente ainda é criminalizado, né? Você empreende com Bitcoin, você é bandido, até que se prove o contrário, né? O fundo, você vai colocar o carimbinho lá da CVM, você pode distribuir nas plataformas de investimento, mas daí a gente para e pensa, cara, o nosso produto é muito melhor do que o produto do fundo, por vários motivos, né? Benefício fiscal. 2,
você continua dando o ativo ao cliente investidor, ele tem o ativo, ele não tem só uma exposição à precificação do ativo, né? E, por último, esse jeitinho que a CVM deu em 2018 fez um produto muito ruim. Para o público em geral, tem uma limitação de 20% de exposição em criptomoedas. Você tem que pegar 80% de lixo para botar 20%. Por que isso, Oi? né? Por que isso, né? Porque foi o jeitinho, porque a CVM, naquela figura paternalista, diz o seguinte: exposição a ativos internacionais para o investidor comum é limitada a 20%. O risco é muito grande. Se for um investidor qualificado, você pode subir. Só que a verdade é que o investidor qualificado é a extrema minoria, né, da população. Então, você meio que forçou... elitizou o investimento. Você elitizou o investimento. E a gente continuou lá com a carteira administrada, 100% cripto, tendo o cripto propriamente ativo, só a gente fazendo a gestão para o cliente. Então, nós decidimos não ir... Gerson, só uma pergunta. Esse dos 20%, por exemplo, é o do Pactual, não é? BTG. É um desses, não é? De 20%. Sim. Na verdade, todos os fundos que surgiram hoje já tem vários, né? Mas o primeiro lá foi da BLT, depois, agora tem o maior e mais famoso, são os fundos da Hashdex. Né? Sim. Eles têm muitos fundos e o BTG é o principal parceiro, vamos dizer assim. E o pessoal da Vitrio também tem fundos que tiveram bastante visibilidade pela parceria que eles têm com a Empíricos. Perguntinha. Perguntar alguma coisa. Sobre jurisdição, né? Porque isso 20% é para investimento estrangeiro, mas o Bitcoin, ele não é estrangeiro, né? Per se, não, mas digamos... é que o estrangeiro foi a forma de permitir... Como ele não tem nenhuma classificação... A CVM, ela não permite que você faça investimento em algo não regulado, vamos dizer assim, né? Então, o 20% foi a forma que se encontrou para dizer que você poderia fazer uma exposição em Bitcoin, porque o Bitcoin no Brasil não é regulado. Então, não pode investir direto. Então, vamos falar assim, é um pouco hipocrisia, mas um fundo brasileiro pode comprar Bitcoin na Kraken, mas não pode comprar no mercado Bitcoin ou na Foxbit. Entendi. O Bitcoin é o mesmo. É ótimo para Kraken. Obrigado, Brasil. Acho que, bom, enfim, beleza. Acho que daria para classificar de forma mais criativa, que eu não sei o que é possível você colocar num... Não, mas eles estão vendo, não é, Gerson? Eles estão vendo aí alguma coisa de haver já que é criativo, né? Puros, já que não é... Vamos evoluir na história, né? Comentou o Prêmio Brasil, assim, esse comportamento da CVM, assim, de fato é péssimo para o Brasil, né? A gente está exportando iniciativa, exportando negócios, exportando capital que podia estar aqui, né? Ajudando a tirar o Brasil do... Mas é difícil. Enquanto os governos ou os reguladores não entenderem que o Bitcoin é Bitcoin, ele não é... a gente fica naquela discussão, cara, é commodity, é moeda, é meio de pagamento. Cara, Bitcoin é Bitcoin, não é um conceito novo, né? Ele não é moeda, ele não é commodity, ele não é meio de pagamento, ele é um pouco de tudo, né? Dificulta um pouco. Então a CVM fica nessa, não é valor imobiliário, não é comigo. Agora, super recente, a gente teve um novo jeitinho brasileiro, né? Desculpa, só antes de você falar o novo jeitinho brasileiro, quando eles falam o que é valor mobiliário, como se classifica o que é valor mobiliário? Existe uma descrição bastante extensa para se classificar se é ou não é, e tudo que é valor imobiliário está abaixo regulação da CVM.
Ok. O Bitcoin não está nesta relação, até porque esta relação é muito mais antiga do que o Bitcoin, né? Se, porventura, a gente pudesse classificar de outra forma como um ativo financeiro, automaticamente ele viraria valor mobiliário, mas não existe regulação no Brasil, nenhuma, zero, sobre o Bitcoin ou criptomoedas. Né? Vou falar da Receita, que não é regulação, mas a Receita já começou a se mexer. Né? Então, como ele não é ativo financeiro e não se enquadra em nenhuma das descrições de valor mobiliário, não é valor mobiliário. E a CVM fala, não é valor mobiliário, ponto, não é comigo. Ninguém quer encrenca de ser o responsável por fiscalizar esse negócio. Não é trivial, não é fácil. Né? Então, assim, mas fugir não é a melhor saída. Só que a gente continua no cenário da fuga. Eu ia falar, o novo jeitinho brasileiro, agora em fevereiro de 2021, super recente, a CVM fez um novo jeitinho e que, ao meu ver, cria um nó, de certa forma, regulatório ou de entendimento. Porque ela tinha lá, naquele jeitinho que permitiu a exposição indireta em criptomoedas, através de fundos regulados, com aquelas limitações, agora, para liberar o ETF, ela soltou uma nova circular, né, em fevereiro desse ano, onde ela fala o seguinte, se o ativo, que é valor mobiliário, é negociado no Brasil, mesmo que indexado a alguma coisa fora do país, este ativo é doméstico, ele não é externo, não é internacional. Então, qual que foi a solução? Qual foi o objetivo? Eu posso criar um ETF no Brasil, 100% indexado a um indicador de criptomoedas no exterior, porque o ETF está no Brasil, então ele não é internacional. A instrução CVM que regula ETF não é a mesma que regula fundos. Mas dessa forma, você criou um nó, porque você tem na instrução que regula fundos, que te permite uma exposição indireta a criptoativos limitadas a uma exposição internacional, e por outro lado, você cria um mecanismo onde você pode ter um fundo, porque o ETF nada mais é do que um fundo de índices, né? Ele tem uma regulação, uma instrução específica, mas ele é um fundo de índices. E você criou uma brecha para falar assim, através deste veículo, do fundo de índices negociado no Brasil, se ele for indexado ao exterior, não tem problema, ele pode ser 100% criptomoedas, porque ele não é internacional, ele é brasileiro. Então, agora, você pode, por exemplo, eu cheguei a fazer essa consulta na CVM, falando assim, com esse entendimento, eu posso entender que os fundos da instrução 555 podem se expor 100% a criptomoedas? Não, isso não muda. Ele pode se expor 100% a criptomoedas se ele comprar 100% do ETF que se expõe 100% a criptomoedas. Está entendendo? Se for indireto, né? Você pega um ETF canadense de Bitcoin, 100%, e você se pega ele, né? Não, o ETF canadense é exterior. Você pode pegar um ETF brasileiro que se expõe 100% em criptomoedas. Então, um fundo no Brasil pode alocar 100% no ETF e o ETF se expõe 100% a criptomoedas. Tá. Mas então já é possível criar o ETF brasileiro direto? Já é possível. Na verdade, a gente, essa semana, terminou a captação do primeiro ETF, que é a da Hashdex. Foi liderado pela Genial, pelo Itaú e pelo BTG, e depois o Banco do Brasil entrou junto. E foi impressionante, tinha um valor mínimo de 250 milhões foi 650, de reais, né? Uma coisa assim. E passou de 600, né? Com mais de 30 mil CPFs. Claro que o grosso desse dinheiro é institucional, né? Então, aqui a gente chega num outro ponto. O mundo tradicional, vamos dizer assim, as finanças tradicionais,
já estão começando a se fundir, mesmo no Brasil, com o mundo das criptomoedas, né? Essa polarização, nós e eles, é péssima, porque não existe isso na verdade, né? Eles não têm alternativa, né? Não existe alternativa. E vamos falar um pouco dos Estados Unidos, porque acaba que os Estados Unidos é meio que o guia da guerra regulatória. Mas no Brasil, isso mostra que, apesar do ETF, enfim, não dar o ativo para o investidor, ele dá uma exposição ao ativo, ele dá credibilidade para o ativo, ele dá visibilidade para o ativo, então é fantástico, né? A gente está passando por isso aqui. Nos Estados Unidos, a gente vem num cenário bem acelerado de fusão do mundo cripto com o mercado financeiro tradicional, né? A gente teve agora, semana passada, recente, o IPO da Coinbase, né, que saiu com uma precificação de 65 bilhões de dólares, chegou a bater mais de 100 bilhões de dólares, mais de meio trilhão de reais, né? Da onde veio esse dinheiro? Cara, esse dinheiro veio de institucionais, não veio de pessoa física. Tem um monte de pessoa física, mas o grosso disso veio de institucionais, né? A Fidelity que tem 5 trilhões de dólares sob gestão, com investimentos no mundo inteiro, relacionamento com todos os governos do mundo ocidental, pelo menos, está na fila para lançar o ETF dela de Bitcoin, de cripto, nos Estados Unidos. Que governo quer brigar fala-se no segundo com a Fidelity? Né, talvez. Eu acho que vinha antes, não era? Eu acho que era... já era para ter saído, enfim. Não, porque ainda não está aprovado, né? Nos Estados Unidos ETF. Não está aprovado. Ainda não está aprovado. Fala-se de segundo semestre. Gerson, mas só para entender um pouco, até porque nós não somos tanto desse mundo, ainda voltando ao Brasil, né? Para entender um pouquinho como funciona. Portanto, o ETF, que é, por exemplo, esse da Hashdex, ele é o que dá a exposição direta, vamos imaginar, por exemplo, 100% Bitcoin, e depois os fundos, por sua vez, se expõem ao ETF, né? Como é que funciona o ETF? Os caras compram Bitcoin, se associam a um índice qualquer? Como é que na prática funciona? Primeiro o ETF e depois o fundo que se junta a eles? Então vamos lá, não é um fundo que se junta a eles. O ETF é um próprio fundo, um fundo de índices que é negociado em bolsa. Então, vamos falar, segunda-feira começa a negociação do primeiro ETF, esse da Hashdex, que não é de Bitcoin, é de cripto. Tem Bitcoin lá dentro também, mas ele não é... É 100% cripto, né? 100% cripto, mas não é 100% Bitcoin. Só para entender como é que funciona. Eles pegam nos 650 milhões e o que é que fazem? Compram esse cripto ou o que é que acontece operacionalmente? Então, operacionalmente, esses 600 foi que saiu, pelo menos hoje, 600 milhões que tinham captado, né? Tem que ver se todo mundo ainda tem até o dia 22, se não me engano, para liquidar, se todo mundo vai pagar, enfim. Mas eles pegam este valor e o fundo ele tem que seguir ao índice conforme o seu regulamento. Então, a gente tem vários tipos de ETFs no Brasil, né? Você tem ETF no Brasil que segue o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, né? Tem, por exemplo, lá o BOVA11. Ele não necessariamente ele precisa comprar aquelas ações. É isso que eu ia perguntar. Como é que ele segue? Ou seja, não necessariamente... Bom, existem diversos instrumentos no mercado financeiro, mas se você for ler o prospecto dos ETFs, um dos riscos é justamente o descolamento do índice de referência, descolamento de preço do índice de referência. Então, existe esse risco. O correto, vamos dizer assim, é que ele possua propriamente os ativos. Se ele né? Mas não necessariamente isso é escrito na pedra, vamos dizer assim. Mas você sabe se neste caso eles vão comprar os ativos ou não? Ou se vão usar algum instrumento mais decolado sabe, neste das criptos? Não sei dizer. Não entrei muito a fundo. Sim. Vou dizer assim,
de coração aberto, ao mesmo tempo que bate uma dor de cotovelo, porque nós somos os primeiros gestores do Brasil, a gente tinha capacidade e competência para ter feito fundos, eventualmente para estar fazendo o primeiro ETF também, está captando 600 milhões de reais. Então, obviamente, bate um pouco de dor de cotovelo, mas quando a gente volta e põe o pé no chão, a gente fala, não, mas foge do propósito que a gente se colocou lá no começo, a gente continua achando que o maior valor não está na precificação, então, ter o ativo para os clientes. Então, ao mesmo tempo que bate essa dor de cotovelo, a gente celebra porque é excelente para o setor, né? Mas então, só para concluir a compreensão do tema. Então, vamos imaginar, para simplificar, que o ETF faz a abordagem mais clean, que é comprar os ativos, para não haver decolagem entre o índice e o valor que eles realmente têm em carteira, né? Então vamos imaginar que eles têm, sei lá, eu não sei, 50% Bitcoin, 50% Ethereum e compram, tá? Aí o investidor não qualificado, ele, só para ver se eu entendi direito, ele não compra o ETF direto, é isso? Ele compra um fundo... compra não. Direto. O ETF é para público em geral. Qualquer um pode entrar no home broker e comprar o ETF. Então é maravilhoso. Então é maravilhoso. Então é como o esquema igual aos Estados Unidos, tá? O ETF, no fundo, permite qualquer pessoa física ou jurídica, sem qualquer restrição, ter uma exposição 100% a Bitcoin, se for um ETF 100% Bitcoin. Calma. Maravilhoso, A forma calma. com que esse ETF está configurado é que é diferente. É isso, né? Nesse caso. É aquele nó regulatório. Esse é um ponto. Outra coisa que o Gerson está falando é que você não tem obrigatoriamente a entrega física. Isso quer dizer que... Não tem obrigatoriamente, não. Você não tem. Isso em qualquer fundo. Um fundo, você tem cotas daquele fundo. E quem tem o ativo, não importa qual seja, é o fundo. E o fundo não vai te distribuir você compra o ativo. E vende as cotas. É uma forma indireta de ter... Você tem reais. falar de ETF com entrega física, não? Eu vi errado, eu misturei as bolas. Não. Eu desconheço, pelo menos. No Brasil não tem. Não, no Brasil não, fora, mas já ouvi nos fora. Estados Unidos, sim. No Canadá, ETF com entrega física. Pode ser. Aí eu não vou entrar no mérito, porque... Não, mas é isso que o Gerson está falando, Beca. Você está falando maravilhoso, mas maravilhoso, calma. Mas segura a onda. É maravilhoso. Não. Eu acho maravilhoso, independentemente da entrega física. Sabe porquê? Porque... é melhor do que não existir. Quem quer comprar Bitcoin, já pode comprar Bitcoin. Não precisa do ETF para nada. O ETF abre a oportunidade a quem não pode, por várias razões. Há milhões de razões porque não se pode comprar direto, ou porque não se quer comprar direto. Então ele abre um outro campeonato que não estava aberto. Isso vai abrir uma perspectiva gigante de uma nova demanda de Bitcoin. E mais, aqui... é Bitcoin que é comprado e nunca mais é vendido. Não é? Então ele vai... Mais ou menos. Não necessariamente, porque você pode comprar e vender, né? E para liquidar as posições... A cota, né? Mas em princípio o ETF, desde que ele não seja liquidado, ele compra Bitcoin e fica para toda a vida. Né? Você compra e vende a cota... Se for o ETF e se for 100% Bitcoin, sim. Exatamente. Mas o que eu estava querendo dizer é que é fantástico por diversos motivos. Não, vamos falar assim, eu, como pela filosofia, vejo que, por exemplo, os nossos produtos na Hash Invest são muito melhores, mas é fantástico do ponto de vista de credibilidade e visibilidade dos ativos, né? De adoção em massa, e principalmente... Vai aumentar a demanda brutal. E principalmente dessa fusão das criptomoedas com o mercado tradicional. Então, eu quero falar disso. Isso não dá um mixed feelings?
Sim, não, mas Alan, Dov, Becas, não sei. Para Eu mim, ouço isso. 100%. Você Eu quer dá saber a o minha cringe, opinião? Com cringe certeza. total para mim. Escutar criptomoedas, especialmente. Não, mas o criptomoedas e o Sim. fato como o Gerson falou, ou seja, esses ETFs, vai 90% são instituições financeiras, é o Itaú, é o Banco do Brasil. Não dá para vocês um pouco de. Ou Você não? tem Cara, problema Mas às dos vezes sabia que isso ia acontecer, né? os vamos lá, institucionais é um fazem parte. processo, cara. Deixa eu fazer um retrocesso, porque isso é um processo, leva tempo. Começa com desconhecimento, ignorância, medo, depois imposição pela força bruta. Alguns desses bancos foram bancos que travaram guerras assim homéricas para fechar conta de exchanges no Brasil. Um desses bancos que está liderando a captação do ETF, eu sou cliente na pessoa física faz mais de 20 anos dessa instituição. Eles quase fecharam a minha conta na pessoa física porque eu empreendo com criptomoedas. Então, você não fica e com agora, mixed feelings desses caras estarem eu comprando fico com BTC mixed agora? feelings. Mas tem que ter o pé no chão. Para o mercado, de certa forma, é positivo. E vamos falar assim, na minha linha, eu acho que a regulação é bem-vinda. Por mais complexa que seja, uma regulação boa é bem-vinda. Tem muita gente que não quer regulação, né? Porque regulação dá... vamos falar assim, a regulação não impede bandido de ser bandido, mas dificulta um pouco a vida. Então, vamos falar assim, nós empreendendo num segmento novo, onde de partida a gente é bandido, nós temos que se provar não bandido, o tempo todo. Já tivemos conta fechada em banco porque decidiram que não operam mais com empresas ligadas a criptomoedas. É a máfia, né? Você tem que pagar para a máfia liberar o seu. Mais ou menos. E o mesmo banco é a máfia deixando. Já me mandou feliz da vida que agora eles distribuem um fundo, por mais que seja porcaria, atrelado a criptomoedas, né? Então, assim, é um processo e é inevitável, né? Os bancos vão ter que se render, o sistema vai fundir. Isso é positivo. Entrando um pouco nos Estados Unidos, assim, a gente entende que o Bitcoin ele tira o poder do Estado. Que Estado gosta de perder poder? Nenhum. Então, vai ter guerra, vai ter tentativa de repressão. Só que, ao mesmo tempo, essa fusão que vem acontecendo, e cada vez de forma mais acelerada, vai deixando essa guerra assim, mais Temos delicada. Mais aliados. Não digo que vai virar um jogo de comadre, mas, assim, cara, você bater de frente com o Fidelity, você tem a Coinbase lá com um baita recurso de investidores institucionais, enfim, a briga não é mais assim contra as formiguinhas, contra os rebeldes, né? É uma briga interessante para a gente ver os próximos capítulos, porque vindo uma restrição regulatória restritiva, o preço do Bitcoin, para aqueles que se apegam ao preço, vai despencar. Por que vai despencar? Porque o grande dinheiro institucional que veio vai embora, porque eles têm que seguir a regra, não tem jeito. Sim. Agora, ao longo do tempo, muito provavelmente, vai vir uma regulação positiva e o preço vai estar num patamar assim, inimaginável. Pelo menos essa é a minha visão, posso estar errado, né? O valor da autonomia, o valor da liberdade não se perde. E vamos falar assim, pode virar zero o valor do Bitcoin? Pode. Qual a chance disso acontecer? Ao meu ver, hoje é quase zero. Por que é quase zero? Hoje, por menor que seja, já tem bastante gente que compreende, vamos falar assim, a filosofia, que se o valor começa a cair, vai entrar comprando pesado. Então, assim, este ciclo, diferente dos ciclos anteriores, eu acredito em volatilidade de curto prazo, mas eu não acredito em volatilidade tão grande como a gente já teve nos ciclos anteriores. Porque tem muito mais gente capacitada de segurar esse preço. Né? Claro. Também acho. Inclusive, isso é uma realidade. Se você analisar, a volatilidade é decrescente mesmo. E a tendência, olhando lá de longo prazo, é que
não tenha muita volatilidade de curto prazo, quando a gente estiver, entre aspas, no mercado maduro. Mas a gente ainda está muito longe do mercado maduro. Vamos pegar a internet, que é um bom paralelo, né? A gente está agora discutindo marco legal de internet. Pô, já é uma realidade a internet há muitos anos, há mais, né, décadas. O Bitcoin está chegando para o público agora, né? Assim, então tem muita água para passar por baixo da ponte, mas a visão é fantástica.